Crise. Repita comigo: fé em tempos de crise. Abra lá sua Bíblia no livro de Abacuque. É um texto muito conhecido do profeta Abacuque. Capítulo 3, versículos 17 e 18. Esses dois versículos acabaram de ser cantados aqui. Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18. Amém? Diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Diz um amém bem alto aí. Podei-vos assentar. Se assente e feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, esta é a tua palavra, e a tua palavra é verdadeira, a tua palavra é fiel, a tua palavra nos ensina, a tua palavra nos acolhe. Por isso, Senhor, eu peço que essa palavra viva, ela possa estar nesta noite no coração de cada irmão aqui presente, e que essa palavra venha de encontro à necessidade de cada vida, pois o Senhor conhece o coração de cada um de nós. Em nome de Jesus, nós cremos apenas na tua palavra, não cremos na palavra de homens, mas na palavra que vem do Senhor, e em nome de Jesus, é essa palavra que será pregada aqui, Senhor, possa encontrar guarida no coração de cada irmão. Traga cativo todo pensamento à tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa semana, o mundo, as bolsas de valores do mundo todo entraram em crise. Um colapso financeiro por causa de uma decisão de um país da Europa de se desligar de um grupo, ou seja, do mercado comum europeu. As bolsas do mundo inteiro sentiram. As bolsas da Europa caíram vertiginosamente. A bolsa da Ásia caiu. Foi sentido também aqui no Brasil. Então todos os noticiários voltados para essa crise começaram a mensurar o tamanho do problema, o tamanho da dificuldade que o povo do planeta irá enfrentar daqui para frente. No entanto, eu trago uma boa nova. No entanto, eu trago a boa notícia do Evangelho, o Evangelho do Senhor Jesus, aquele que não tem crise, porque eu e você, nós não vivemos segundo os padrões desse mundo. Eu e você, nós não vivemos segundo os padrões, o sistema financeiro desse planeta. Sim, nós trabalhamos. Sim, nós ganhamos o nosso dinheiro. Sim, nós temos o nosso salário. Mas, no entanto, tudo que nós temos e tudo que nós somos, nós atribuímos ao Senhor Jesus, ao nosso Pai Celeste, ao Rei da Glória, como cantamos aqui. Esse texto que nós acabamos de ler é um convite à esperança. Ainda que a mesma pareça se demorar, somos convidados a crermos na ação de Deus.
eu e você, vem nos ensinar, esse texto vem nos ensinar a confiar em Deus e no livramento diante das tantas aflições, das imensas dificuldades que esse mundo enfrenta hoje, e que certamente eu e você iremos atravessar. Por isso, há pontos importantes que eu e você precisamos colocar em prática no ensinamento dessa palavra que nós acabamos de ler. O profeta Abacuque viveu um tempo de crise. Isso foi escrito, essas linhas que acabamos de ler foram escritas em momentos de crises e fortes. Não eram só crises financeiras, crises de guerra, crises de fome. E aqui nós vamos aprender algo com aquilo que Deus deu para esse profeta escrever há muitos séculos atrás. E parece-me que é tão real, me parece que foi ontem que essa carta foi, que esse texto foi escrito. Porque o dia que nós vivemos hoje, o presente que nós vivemos hoje, reflete-se exatamente naquilo que nós lemos nesses 2 versículos de Abacuque 3. Ainda que a figueira não floresça, momentos de crise. A primeira coisa que eu e você precisamos fazer quando entendemos esse texto é confiar na resposta do Senhor, além daquilo que você enxerga. Diga para mim, repita depois de mim: eu confiarei na resposta do Senhor, além daquilo que eu enxergo. Pois bem, a primeira coisa que nós devemos aprender aqui é que Deus não age naquilo que os nossos olhos veem. Deus é divino, Deus é espírito. Ele não atua na confiança daquilo que se vê. Ele pode todas as coisas, ele não precisa ver para depois fazer. E o ser humano, nós, eu e você, nós temos um problema com isso. Realmente a nossa fé, ela geralmente fica embargada, porque nós precisamos ver um restilho de algum fator, de alguma evidência, para podermos depositar toda a nossa fé naquilo que Deus quer fazer. Mas Deus não age assim. Deus não vê as circunstâncias da vida que temos como perdidas. Às vezes você olha para a sua vida, para a circunstância, para a situação que você está passando, e você a tem como perdida. Você fala: acabou. Oh, acabou a esperança da minha família, acabou a esperança do meu trabalho, acabou a esperança de construir uma carreira, acabou a esperança do meu ministério, acabou a esperança dos meus irmãos e das minhas irmãs, acabou a esperança de viver em unidade. E nos fechamos. Às vezes colocamos a nossa esperança, sabe aonde? Na vida do irmão, assim. Eu olho para ele e eu me apego a ele, e quando a nossa esperança tem que estar em Deus. Eu gosto muito de um cântico antigo, que ele canta assim: não olhe circunstâncias, não, 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 olhe o seu amor, não me guio por vista. Irmão, não é pelo que você vê, é pelo que você sabe, é pelo que você tem convicção de quem é Deus na sua vida. Então confie na resposta do Senhor, além daquilo que você pode ver. Abacuque, ele não conseguia mais ver a flor da figueira, nem os frutos da videira, tampouco o óleo produzido pela oliveira. As ovelhas haviam sido roubadas, o gado exterminado, mas ele manteve a fé no que o seu coração dizia existir.
E é isso que eu e você devemos fazer. Quando alguém olhar para você e falar assim: a situação está feia, ou nós estamos vivendo em crise, você tem que entender no seu coração e dizer para aquela pessoa que te fala isso, fala assim: eu não vivo por vista, eu não vivo por aquilo que os meus olhos veem, eu vivo num âmbito muito além, muito diferente do que você vive. Eu vivo num mundo espiritual, aonde as coisas são conquistadas pela fé. Você está disposto a viver isso? Você sabe por que existem irmãos que estão dentro da igreja morrendo, estão definhando, porque não conseguem crer, eles não conseguem colocar o seu coração depositado no altar do Senhor e dizer: Senhor, eu dependo de Ti. A segunda coisa que eu vejo que Abacuque fez: alegre-se em Deus, ainda que tudo conspire contra a sua fé. Diga: eu me alegrarei em Deus, mesmo que tudo conspire contra a minha fé. Meu irmão, alegrar-se no Senhor é uma coisa importante. Nós temos visto uma igreja fadonha, temos visto nesses tempos uma igreja que qualquer crise que o governo fala, se abate. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? Ai, ó Senhor, eu sou dizimista na sua casa. Camarada está empregado e já está chorando. Camarada tem comida na casa dele e já está lamentando. O camarada tem um carro e já está reclamando. Eu tenho um tio que está na glória. Ele colocava a minha tia na garupa da bicicleta dele, Monarch, uma grande, circular. Ele levava ela todo culto. E ele era um pastor que ele ficava a semana toda dentro da igreja. Ela ia na garupa dele, meu irmão. Você sabe o que está faltando na nossa vida? A alegria. Ai, irmão, como é que você está? Ai, que semana. Ah, na luta, irmão. Ah, a batalha é grande. Oh, o devorador está levantando na minha casa. O Senhor está dizendo nessa noite, e eu tenho convicção plena disso: está faltando alegria no teu coração. Não adianta fazer oração não, meu irmão. Não adianta bater o pé. Tem que fazer com alegria. A alegria, mesmo que as coisas não pareçam estar bem, e mesmo que elas não estejam, você deve se alegrar. O júbilo e o gozo reflete a nossa confiança naquilo que o nosso Deus e Senhor fez no passado, faz no presente e fará no futuro. É alegria, é o que reflete, é a diferença do povo de Deus. Amados, você sabe quando o seu patrão olha para você, ele vai mandar você embora, vai demitir você. Ele fala assim: você está demitido, e você olha para ele e fala: obrigado. Você faz isso? Assim, esse pastor é louco, ele está pregando uma heresia dentro da igreja. Eu conheço gente que foi demitido e que saiu de cabeça erguida. Pergunta para essa pessoa se faltou alguma coisa na casa dela. Não, né? Obrigado, pastor, era você mesmo que eu estava falando. Saiu de lá, tinha um carro usado, comprou zero. Sabe como que ele saiu? Assim, ó. Quando a gente recebe uma notícia, geralmente uma notícia que é ruim, como crente, como é que você tem que processar essa notícia?
Fala sério, irmão. Fala a verdade. Eu e você, com Deus aqui. Como é que você vai processar quando o dia é mau? Você vai chutar o barco? Você vai chutar o balde? Você vai se descabelar? Vai querer ficar que nem eu? Não vai adiantar, irmão. Se alegre. O júbilo, ele reflete essa confiança em nossas vidas, independente das circunstâncias que nos cercam. É por fé e não pela situação da vida que nós nos alegramos do Senhor. Oh, aleluia! Oh, glória! É por fé, irmão, não é pela situação. Olha só, lá em Neemias, capítulo 8, versículo 10, na segunda parte do versículo, sabe o que esse profeta diz? Ele fala assim: portanto, não vos entristeçais. Ele começa assim, e depois ele fala assim: porque a alegria do Senhor é a nossa. Oh, então alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Filipenses capítulo 4. A alegria é importante. Eu não estou falando da alegria, eu quero até aqui fazer uma pausa em relação a isso. A alegria, ela vem e vai. Quando a alegria do crente é diferente. É o gozo. Gozo. A palavra gozo, o significado dessa palavra é alegria permanente. Pode vir o que vier, eu tenho gozo, eu tenho alegria. Então, meus amados, mesmo que tudo ao seu redor seja dor, mesmo que ao seu redor tenha morte, você vai ser como o salmista: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Você acha que ele falou de que jeito isso? Tristão? Você acha que Davi escreveu esse salmo com um coração triste, abatido? Oh, coitadinho que eu sou, ainda não. Ainda que eu andasse, aleluia, pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está, Ele sabe. Oh, Ele tem a convicção de quem é o seu Deus. Amados, nós precisamos de alegria. Olha para o irmão do seu lado, dá um beliscão nele e fala: irmão, alegra. Aleluia. Oh, glória. Oh, santo é o Senhor. Sabe, porque tem irmão que entra na igreja para você tirar um sorriso do irmão, né? Tem igreja que tem que chamar o pastor Cláudio Duarte para fazer o camarada sorrir. O pastor tem que fazer umas palhaçadas no púlpito para ele dar um sorriso. Porque sabe o que eu vejo? Eu vejo o seguinte, irmãos: quando a palavra é liberada pelo Espírito Santo de Deus, não importa a situação que você está passando, e não precisa ter um negócio assim, sabe, comédia. Você vai dar risada, irmão. Você vai sorrir, você vai dizer: oh, que bom eu estar nesse lugar. Olha só, olha lá o meu irmão, né? Esse dia o irmão entrou ali, ele falou: pastor, meu penteado novo. Eu falei: rapaz, você está parecendo Steve Wonder. Né? Falei: põe um óculos na cara, eu vou te levar lá, vou tirar uma foto e você atrás do pênis, você fazendo assim, ó. Alegria, irmão. Mas você já chega para cumprimentar o irmão, você já chega pesado. Oi, irmão, ei, tudo bem? Firme mesmo? Oh, Abacuque não. Abacuque: todavia eu me alegrarei no Senhor. Não importa, irmão, não importa. Precisamos nos alegrar em Deus. Sabe a terceira coisa que ele fez? Adorou. Olha aqui, ó. Adore ao Senhor, ou adore ao Deus da sua salvação. Diga: eu adorarei o Deus da minha salvação. Aleluia. Há uma viva esperança de eterna glória no coração de um verdadeiro adorador. Sabia disso? Eu vou te dar um exemplo na Bíblia de um verdadeiro adorador. Um camarada, dois camaradas, muito conhecido. Na hora que eu falar a situação,
vocês já vão saber quem que é. O versículo já começa falando o nome deles. Está lá no livro de Atos. E perto da meia-noite, Atos capítulo 16, no versículo 25 e 26. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Ei, espera aí um pouquinho, antes de ler o outro versículo. Aonde que Paulo e Silas estavam? Fala a verdade, cadê um lugar legal para adorar, né? Fala sério, irmão. Eu vou levar você lá na cadeia, vou pedir para o camarada prender você. Você vai ficar lá noite, dia, noite, dia, noite, dia. Eu quero ver você adorar lá. Vamos orar, irmão. Está na hora. Eu começo a imaginar, irmão. Eu tenho uma mente, fértil. Começo a imaginar o Paulo falando para o Silas. Ei, Silas, eu estou doidinho para adorar. E você? E Silas responde para ele: meu irmão, eu estava esperando você falar que eu também não me aguento mais aqui. Vamos cantar o hino? Qual? Aquele qual? Vamos cantar a Ele a glória, vamos. Adorou, orou, e começaram a orar. Sabe o que aconteceu? Olha o que aconteceu, versículo 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Sabe qual que é a maior campanha de libertação que você pode fazer na sua vida? Adorar a Deus. Não tem nada contra a campanha, não. Não tem nada contra a proposta. Não tem não, irmão. Mas eu vou dizer, não vale de nada se você mesmo, na sua casa, se você mesmo nas suas lutas, você não adora ao Senhor, você não se prostra e ora e clama: ó Senhor, eu quero dizer que eu tenho prazer, ó Senhor, de estar sendo chamado filho de Deus. Paulo e Silas foram presos porque estavam pregando o Evangelho e adoraram. Às vezes você é perseguido. Você não é perseguido, não. Irmãos, uma vez estava uma chuva na frente da escola. Estava esperando a Giovana. O pastor parou atrás de mim. Aí um buzinaço, aquele monte de carro. O pastor saiu. E eu ali, tranquilo, bom cristão que eu sou, dentro do meu carro, quietinho. Não vou falar. O pastor não vai falar, porque ele já sabe que a mulher me xingou de um palavrão lá. A mulher arrancou a capa. Irmão, ela passou, não era eu. Meu carro estava ali, estava bonitinho, estava no cantinho assim. O outro estava do outro lado, era todo mundo, estava ali esperando o filho. Ela arrancou a cabeça para fora. E não imagina não, irmão. Ela falou um negócio feio para mim, neto de italiano calabrês. Você não imagina. É por isso que a palavra fala que não vem tentação, não vem prova além daquilo que você não pode suportar. Irmão, glória a Deus, eu passei pela prova. Eu fui aprovado nessa. Eu fiquei quietinho lá dentro. Paulo e Silas foram presos porque estavam pregando o Evangelho. Às vezes você é perseguido, irmão, na sua casa, pelos seus parentes, pelos seus familiares, pelos seus amigos. Fala aí, crente. Principalmente o jovem lá na escola. Aí, eu já fui estudante, eu sei o que eu estou falando. Eu era crente. Naquela época eu já era crente, pequenininho. Ia lá para a igreja do Lourenço Filho. Nem existe mais agora a igreja, não. A escola Lourenço Filho. Ia caminhando. Eu encontrava com os meus amiguinhos, sabe onde? Quando eu estava de volta no final de semana, indo para a igreja, para a escola dominical, estava com aquela, antigamente a Bíblia era preta e grande. Você tinha que ir com a Bíblia na mão, assim, ó. A gente colocava a Bíblia embanhada aqui, assim, ó. Não tinha carro, não, ia de a pé. Todo mundo sabia que você era crente. Você imagina quando você entrava na sala de aula. Aí, crentinho. Ui.
Fazia assim, ó, pegava na orelha. Ô, cantinho. Talvez você é perseguido. Assim deve acontecer na vida de muitos aqui. Mas sabe, nada impede que um verdadeiro adorador tenha um coração grato, gratidão, irmão, dentro do coração, dizendo assim: eu sei para onde eu estou indo. Você sabe para onde você está indo, irmão? Sabia que você é um cidadão do céu? Você não é um cidadão dessa terra. Você nasceu aqui. Por que Abraão foi forasteiro nessa terra? Porque ele é um cidadão do céu. Você não é diferente, nem eu. Nós somos filhos do mesmo pai. Então, meus irmãos, adore ao Senhor em qualquer circunstância. Ele é o nosso Deus. Está difícil? Adore. Tem um hino da Cassiane que ela fala: então louve. Eu não sei nem a letra direito, só sei que ela fala: louve, de novo louve, mais uma vez louve, outra vez louve, vai louvando e louve, que o seu louvor invade o céu. É adoração, irmão. Não é? O que você faz quando acontecem as coisas com você? Você xinga um palavrão? Quando o negócio dá errado? Quando alguém grita com você? Irmão, eu sei o que eu estou falando, eu sou humano. O que você faz? Precisamos adorar a Deus em todas as circunstâncias das nossas vidas, porque Ele é Deus. Tem gente que não entende isso. Deus é digno, Deus é santo, Deus, a Ele toda honra, a Ele toda glória. E se eu não manifestar isso na minha vida, oh, como será? Primeiro a Ele, depois as pessoas, aqueles que me cercam, vão ver o meu testemunho e falar: ó, aquele camarada lá, que nem Paulo e Silas, põe ele na cadeia que você vai ver o que vai acontecer com ele. Ele vai adorar. Amém? Sabe o que aconteceu com a adoração? Quando esse texto fala que as prisões, as portas foram abertas e as prisões de todos foram quebradas, as cadeias de todos. Você sabia que você é um potencial para quebrar cadeia? Já pensou nisso? Que a sua adoração é um potencial para libertar o cativo? Porque as pessoas acham que a adoração é vir... Oh, glória a Deus, hoje inclusive o louvor estava uma benção. Mas eu quero dizer, tem gente que pensa que a adoração é isso aqui, ó. Esse monte de tralha aqui em cima. Isso aqui para Jesus não vale nada, gente. Fala assim: ô pastor, você está falando tudo consagrado. É consagrado para Ele. Mas Ele não usa isso. Lá no céu não vai ter isso, meu irmão. Esquece. Esse microfone aqui, ó, não vai ter lá no céu. Na eternidade, adoração não é música, é só o veículo. Tem gente que está se enganando com isso. Adorar a Deus é uma vida, adorar a Deus é um compromisso, adorar a Deus é viver em santidade, adorar a Deus é ter compromisso com o Senhor e testemunhar da palavra dEle. Aí tem gente que fala: vou para o show de fulano de tal. Antigamente, naquela época lá, que eu era criança e tinha cabelo, você não falava negócio de show gospel não, meu irmão. Vamos adorar porque o show do fulano. Que show o quê, meu irmão? Show é estrela, estrelismo. Aí você fala assim: o pastor é linha da antiga, né? Eu não sou linha da antiga não. Eu sou da linha da Bíblia, da palavra de Deus. Essa é minha linha. É a linha que você deve ser também. Porque tem gente que quer se promover aqui em cima. E não é só nessa igreja não, irmão. Eu estou falando daqui. E estou falando das igrejas em geral. Tem gente que acha que isso daqui é um palco. Isso aqui não é um púlpito, isso aqui não é um altar. Altar é lugar de morrer, irmão. Quem adora está disposto a morrer. Apóstolo Paulo e Silas estavam na prisão. Sabe o que podia acontecer? Eles podiam morrer. Mas eles adoraram. Por isso, no meio da circunstância difícil da sua vida, meu amado irmão e minha amada irmã, adore ao Senhor. Você está disposto a isso? Diz amém. Então dá um aplauso para Jesus, né, irmão?
Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. A última coisa que Abacuque escreve e que eu entendo é que ele encontra no Senhor a sua fortaleza. Diga: eu encontrarei no Senhor fortaleza. Olha, o profeta Abacuque sente os joelhos se enfraquecerem diante do medo da morte. Ele sente como que os seus ossos estivessem apodrecendo. Olha só, Abacuque 3,16, ele escreve assim: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão em meus ossos e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Estava para ser invadido, a guerra. O povo estava em alarde. Aqui ele escreve e ele começa a dizer e mostrar a Deus e abrir ao Senhor a sua fraqueza, a sua debilidade, a sua incapacidade de poder passar por aquele momento. Aí Abacuque faz uma declaração e ele se volta. Quem o faz forte? E essa confiança na força de Deus e não na nossa é que muda as perspectivas de nossas vidas. Presta bem atenção. Olha o que Abacuque falou. O cara era bom. O Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como da corça e me fará andar sobre as minhas alturas. Ele encontrou sua força no Senhor. Abacuque entende que sem Deus ele não poderia atravessar aquela situação. Às vezes nós estamos enfrentando determinada situação em nossa vida e nós achamos, irmãos, que com a nossa própria força nós vamos vencer, e não é assim que funciona com Deus. Deus quer que eu e você sejamos sempre dependentes da sua ação, quer seja redentora, quer seja para um livramento. Nós somos dependentes de Deus. Você é dependente de Deus. Não bate o pé não, irmão. Uma vez teve um rapaz em uma determinada igreja e o pastor estava pregando a respeito do pecado e perguntou assim: alguém aqui peca? O irmão pegou e juntou um molho de chave que estava na mão dele e ele jogou no meio assim, ele estava mais ou menos no meio do corredor ali, sentado no banco. Ele jogou a chave assim para chamar a atenção e levantou e falou: pastor, eu não peco mais. Ainda bem que não era eu que estava lá pregando. Ele teve sorte. Sabe por quê? A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos, ou seja, foram tirados da glória de Deus. E hoje eu sou um pecador que depende da graça do Senhor Jesus Cristo, o perdão na minha vida, para continuar sendo justificado aos olhos de Deus. E comigo e com você não é diferente não, irmãos. Todos nós. Deus resiste um coração orgulhoso. E tem gente que acha que é na sua própria força que ele vai conseguir encontrar a vitória. E não é, irmão. Não é. Não é. Essa semana que se passou, nós fomos fazer uma visita. Eu falei isso de manhã. A Fernanda me chamou para ir junto, para a gente orar e fazer uma oração lá, e fazer uma visita na casa de um amado irmão em Cristo que está passando uma luta grande. E sabe, muitas vezes eu e você, nós não cremos. Nós não cremos no que oramos. Você já percebeu?
A Bíblia fala assim, que esses sinais acompanharão aqueles que creem no nome de Jesus. Certo? Amém ou não amém? E aí a gente vai colocar a mão no enfermo e falar assim: Senhor, Deus, Ele quer se eximir da fé dele. Assim aconteceu comigo. Eu falo assim, eu não quero pegar essa responsabilidade para mim. Eu fui sincero diante de Deus. Mas sabe o que Deus quer? Quer que você use a sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Senhor, eu estou te agradando. Senhor, eu estou fazendo o que a tua palavra está pedindo para fazer. Você sabia que você tem um respaldo da palavra de Deus na sua vida quando você ora para alguém? Independente da situação que ele está passando, você tem o respaldo da palavra. Você tem que crer no que você está fazendo, irmão. Você tem que colocar a mão no enfermo. Pede sabedoria para Deus, o que você tem que falar. E se é para ministrar a cura, irmão, faz sem medo. Porque a cura não é o médico que dá. Ele só dá o remédio para disfarçar a enfermidade. A cura vem de Deus. O Senhor é o Deus da cura. Ele cura, Ele liberta. Ele batiza com o Espírito Santo. Eu não quero entrar nesse detalhe aqui, depois a gente conversa outra hora sobre isso. Mas a verdade é que eu e você devemos, como Abacuque, encontrar no Senhor fortaleza. O Senhor é minha força. Em tempos de crises, é o modo que olhamos para a vida que nos fará perceber a alegria da salvação. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Então, hoje o mundo está vivendo crise. Olhe para o Senhor, não olhe para a crise. Igreja, ouça essa palavra profética. Olhe para o Senhor, não olhe para a crise. A crise vai passar, e se ela não passar, as palavras do Senhor não passarão, pois elas são eternas. E Ele está dizendo que não vai faltar nada na sua casa. Ele está dizendo que você vai passar o que tiver que passar, pois Ele é contigo. Eu não acredito no pastor Elber. Muito bem, ótimo. Eu peço para você não acreditar em mim, mas não duvide da palavra de Deus. Não duvide da palavra do Senhor. Porque o homem, a tendência a ele ser falho, a tendência a ele errar. Mas a palavra de Deus nunca falhou. Nunca falhou. Eu estava conversando com um irmão e reencontrei um irmão ontem. Eu estava conversando com ele, eu já disse isso aqui na igreja. Se a palavra de Deus falasse que Jonas engoliu a baleia e vomitou ela na praia, eu ia acreditar. Você vai falar assim: o pastor é louco. Sou, porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia. Eu quero concluir aqui. A nossa confiança está no Senhor, porque o Senhor disse que a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz em ti são trevas, quão grandes serão essas trevas? Mateus 6, 22 e 23. Existem pessoas hoje que perderam a capacidade de crer. Ele vem na igreja, num culto domingo à noite, para receber uma palavra, mas só para preencher, sabe, o currículo da semana, a agenda da semana. Ele veio aqui para isso. Tem crente aqui que faz isso. Eu vou na igreja porque é domingo. E é das 7h30 às 9h, é rapidinho, eu vou lá. Dá tempo de eu pegar o Fantástico. Olha esse. Vai embora Ô, glória. Essas pessoas já não conseguem perceber o poder do Senhor de transformar o medo em confiança.
a destruição em possibilidades de reconstrução. Não consegue mais crer nisso. Para ele já vê tudo acabado. Mas o Deus que responde mesmo em meio à dor e à perda, esse Deus, nos convida a mim e a você a confiar novamente no seu braço forte. Quero convidar o ministério de louvor aqui, por favor.